Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo faz contato por Endrick? Torcida rubro-negra pede John Arias. Revolta com Plata na balada. Técnico do Racing faz apelo emocionado à torcida. E Varmeiras mancha mais uma vez o Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, falando sobre possibilidades de contratação do Flamengo em notícias que saem aqui no exterior. Por isso, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho. Não custa nada para você, amigão. Dá essa moral aí, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre futebol e sobre o Flamengo. Meus amigos, Varmeiras, mais uma vez, prova que o Campeonato Brasileiro está manchado. É óbvio que o Campeonato Brasileiro está manchado. Não caiam aí nas narrativas simplistas ou intelectualmente desonestas, dizendo, erra para todo mundo. Não, até se erra para todo mundo, o nível de arbitragem no Brasil é muito ruim. Desculpa, pessoal. Mas que existe aí uma quantidade enorme de erros absurdos que favorecem o Palmeiras, isso é uma coisa inevitável, né? Isso é uma coisa que não dá, né? Com um pouquinho de honestidade intelectual e um pouquinho de memória, você vê que existe aí sim um favorecimento explícito ao Palmeiras para que ele ganhe o título brasileiro, né? Ou o jogo contra o Sport na segunda rodada, onde o juiz foi colocado para fora do campeonato, alguém esqueceu, né? De lances ali, né? Um pênalti absurdo que deu a vitória do Palmeiras e 3 pontos para o Palmeiras, né? Ou alguém esqueceu o jogo contra o São Paulo, né? Pênalti absurdo, expulsão absurda, expulsão não realizada absurda, né? O senhor Ramon Ajuda Abel, aliás, foi defendido ontem, né? O senhor Ramon Ajuda Abel pelo Abel Ferreira na entrevista coletiva, né? Foi defendido, engraçado, né? Abel Ferreira defendendo o juiz, né? Aí ele quer comparar ali com um possível pênalti, né? Ou suposto pênalti do Jorginho nas costas do Gustavo Gomes. Esse Gustavo Gomes que quase quebrou a perna do jogador do Cruzeiro. É uma desonestidade intelectual enorme. E aí, meus amigos, sendo muito sincero, eu acho que o Flamengo errou, um dos poucos erros do BAP, do qual eu vim elogiando muito aqui, me surpreendeu muito positivamente. Esse Campeonato Brasileiro não dá para priorizar, meus amigos. Primeiro é o seguinte, né? Quer ser campeão, manda um fax. Manda um fax que a CBF te dá um título. Arruma um título para você, né? Primeiro, por aí, já começa por aí. Segundo, meus amigos, o que aconteceu ontem, né? O Gustavo Gomes quase quebrou a perna do jogador do Cruzeiro. O VAR chamou, o VAR fez o trabalho dele, né? E o juiz falou: vou dar só cartão amarelo. Da cabeça dele. Tirou, né? Da cabeça dele que eu vou dar só cartão amarelo. Juiz pipoqueiro. Expulsou o Fabrício Bruno quando o Fabrício Bruno não fez a falta, sofreu a falta. Ou seja, né? 2 jogadores ontem evitaram a vitória do Palmeiras. O goleiro, Carlos Miguel, que fez excelentes defesas, o Cruzeiro teve muito mais próximo da vitória que o Varmeiras, né? E o juiz. Os dois foram os melhores em campo. Você vê, é engraçado isso, você vê as seleções do campeonato, pode ir na Bola de Prata, pode ir no SofaScore, tem jogador do Cruzeiro e do Flamengo. Do Palmeiras não tem nenhum. Sabe por quê? Porque não tem juiz. O melhor jogador do Palmeiras no campeonato é o homem do apito. É o homem do apito. Ontem, mais uma vez, meus amigos, o Cruzeiro foi prejudicado, né? 3 jogos
Fora outros pênaltis marotos aí, né? Contra o Vitória da Bahia, o Vitória ganhava de 2-0, arrumaram um pênalti pro Palmeiras. Fora o jogo lá em Porto Alegre, que o Richard Rios deu um chute na cara do jogador do Internacional dentro da área, nem pênalti nem expulsão foi dada. Ontem, a arbitragem foi ridícula. A não expulsão do Gustavo Gomes é um crime, é um crime, é um assalto à mão armada, é um assalto à mão armada, né? E, de novo, com um pouquinho mais de cuidado, você via também que quem fez falta não foi o Fabrício Bruno, foi o Alan que derrubou o Fabrício Bruno. Ou seja, meus amigos, como é que esse campeonato não está manchado? Como é que esse campeonato não está manchado? Aí vem os paulistas, não erra para todo mundo. Meus amigos, de novo, quem não vê favorecimento para o Palmeiras ou não está prestando atenção ou é intelectualmente desonesto. Desculpa, meus amigos. É óbvio, é claro, é nítido, né, que existe um favorecimento. Existe um favorecimento absurdo para o Palmeiras nesse campeonato. Né? Flamengo e Cruzeiro, se não fosse o apito, Flamengo e Cruzeiro estariam disputando o título brasileiro esse ano. Né? É isso que deveria acontecer. Né? Mas as pessoas têm medo de falar. Ah, você está dizendo que existe roubo? Não, não sei por quê. Eu não sei qual é a causa. Não posso provar qual é a causa. Mas que existe um favorecimento explícito, enorme para o Palmeiras. Só quem não quer ver. Só quem não quer ver. Meus amigos, jogador do Flamengo é flagrado em festa após derrota e causa revolta na torcida. Gonçalo Plata, meus amigos, foi flagrado numa balada no Rio de Janeiro. Eu vou dizer assim para você aqui, eu sempre fui um cara com a postura de não perseguir nenhum jogador, meus amigos. Assim, acho que assim, na hora da folga o cara faz o que quiser desde que se garanta em campo. Né? Eu, quando jovem, também gostava das minhas baladinhas, não era jogador de futebol. Mas, assim, há de se ter um pouco de sensibilidade na semana que a gente está vivendo. Eu acho que no Flamengo está faltando vozes mais dissonantes. Né? O Boto tem tentado fazer isso nas coletivas, mas dentro de campo, inclusive, de entender que essa é a semana mais importante do Flamengo no ano. O Flamengo pode ter aí, se classificar para sua quinta final da Libertadores da história. E, por mais que a festinha possa ter sido muito legal, meu querido Gonçalo Plata, não era a hora, amigo. Não era a hora de você ir a festinha nenhuma. Era a hora agora dos jogadores estarem praticamente concentrados. Eu diria a você, né? Se eu fosse o Boto, eu avisaria os jogadores hoje que é concentração. Concentração. Né? Um faz todo mundo pagar. Né? Em função desta saidinha do Gonçalo Plata, eu determinaria a partir de hoje, né? A partir de hoje, até o jogo contra o Sport Recife, Flamengo fica concentrado. Todos ficam fora de casa e dormem no CT. Não saem. Regime de concentração, por quê? Porque esses caras não estão entendendo o tamanho do Flamengo. Esses caras não. O Gonçalo Plata não entendeu. Ai do Gonçalo Plata se ele jogar quarta-feira contra o Racing, que ele não deu sangue, literalmente o sangue dele lá na Argentina. Ai dele se ele não der o sangue, literalmente. Né? Que jogue machucado, que quebre a perna e continue jogando, porque isso aqui é Flamengo. Quanto do outro lado, meus amigos, Jornal Argentino, chamado emocionado de Gustavo Costas para o torcedor do Racing antes do jogo contra o Flamengo. Sonhe. O emocionado chamado Gustavo Costas ao torcedor do Racing antes da partida do Flamengo diz: eu sonho. O que o técnico da La Academia tinha a dizer antes de uma partida importante da Libertadores. Meus amigos, eu quero dizer o seguinte: o Flamengo ainda não jogou a Libertadores com jeito de Libertadores. Fez bons jogos, 2-0 no Maracanã contra a LDU, né, os 2 jogos contra o Internacional, principalmente o fora de casa. Mas assim, Libertadores não se joga, Libertadores se ganha, Libertadores se joga na raça. Se o Flamengo não estrear com postura de Libertadores,
com postura de Libertadores na quarta-feira, né? Se o Flamengo não entrar com uma raça, tecnicamente pode errar, mas se não lutar por cada espaço de campo, por cada bola, o Flamengo vai ser eliminado da Libertadores e perder uma chance única de conseguir o tetracampeonato, de ser o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Então, assim, eu até peço aí pro Boto, pro BAP, chama o Zico, chama o Diego Ribas essa semana para dar palestra, né? Felipe Luiz é um gênio tático, mas em termos de despertar emoções nos jogadores, não é a dele. Tem que ter alguém ali que grite, tem que ter alguém ali que prepare esses jogadores para a guerra que vai ser. Porque não é o cilindro, meus amigos, vai ter guerra. Vão jogar pedra, não vão deixar os jogadores dormirem na Argentina de um dia para o outro, vão tacar pedra no ônibus do Flamengo, né? Vai ter confusão. Se os caras têm que estar preparados para uma guerra. O Flamengo, quarta-feira, vai enfrentar uma guerra. Vai enfrentar a Libertadores raiz da década de 80. E se não tiver preparo, não vai para a final. É isso aí. Não tem jeito, meus amigos. Tem que mudar o chip e os caras têm que entender o que realmente é a Libertadores da América. Senão, não estaremos na final. Torcida do Flamengo pede a contratação de John Arias após má fase do colombiano na Europa. Saiu no Antenados no Futebol, meus amigos. A torcida do Flamengo vem aí, né? O Wolverhampton passa por uma grave crise, né? O ex-técnico do Flamengo e do Corinthians quase saiu na porrada com torcedores do Wolverhampton em mais uma derrota do Wolverhampton, né? O João Gomes está ali com dificuldade nessa temporada. Aliás, né, vou dizer, Vitor Pereira, o técnicozinho ruim também, né? Como o Flamengo trouxe técnico mala. Paulo Souza é o campeão de todos, o pior técnico da história do Flamengo. O pior técnico da história do Flamengo, né? Mas a grande verdade é que os torcedores estão de olho aí, né? Que tomara que o Boto esteja também, em trazer o João Arias para o Flamengo. E você, meu amigo? Começam a fazer campanha na rede social, né? João Arias ali, naquele lado, Plata, que jogou pessimamente o último jogo, tá pensando na balada. Luiz Araújo, que é um fazedor de gols, também vem mal. Os dois vêm mal. Então, se está faltando alguém... Aliás, eu colocaria, para mim, no jogo de quarta-feira, Jorginho e Pulgar na volância, e eu botaria o Saul ali pela direita. Sinceramente, eu tentaria o Saul ali pela direita, eu faria diferente nesse jogo ali, porque o Flamengo precisa realmente de jogadores voluntariosos e fortes. O Flamengo precisa de força física. E o espanhol, ele é um cara que também vai na dividida com força. É isso que o Flamengo precisa. O Flamengo vai para uma guerra. O Flamengo vai para uma guerra. E a gente tem que estar preparado para a guerra. Meus amigos, vamos lá. Vamos lá. Flamengo faz contrato por Endrick, do Real Madrid, e atacante toma decisão sobre o futuro. É isso mesmo, meus amigos. O Bola VIP traz que o Flamengo fez uma consulta aí pelo Endrick, né? Uma possibilidade do Endrick jogar pelo Flamengo. Mas parece que o Real Madrid quer emprestá-lo somente para a Europa, né? E que ele provavelmente irá para a Premier League em janeiro para tentar jogar, né? O Endrick nunca foi convocado pelo Ancelotti, está praticamente fora da Copa do Mundo, né? Eu acho que realmente o momento dele é muito ruim. Acho que o Pedro é um centroavante que vai ter que ser testado pelo Ancelotti, né? Assim que ele melhorar. E acho que o Endrick até poderia, numa tentativa, vir jogar no Flamengo, né? No início do ano que vem, para tentar aí uma convocação do Ancelotti, mas parece que o jogador e o próprio Real Madrid não quer emprestá-lo para o Brasil. E você, meu amigo, você gostaria do Endrick vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.